A gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de classes. Vocês já devem ter visto um pouco disso na atividade 1 de Programação 2 e vocês vão continuar praticando com o diagrama de classes durante toda a disciplina e esperamos que vocês continuem com esse hábito, exatamente porque o diagrama de classes ele vem para ajudar a gente a pré-visualizar o nosso código, né, a planejar o nosso código. Ele traz algo mais gráfico, mostrando como cada classe funciona, como cada classe está interligada dentro de um sistema. E dentro dessa disciplina, na UFCG, a gente usa para fazer os diagramas de classe o modeligado. Para quem ainda não teve contato com o modeligado foi desenvolvido por o professor Matheus. E se você colocar no Google em qualquer momento, você vai encontrar, se colocar modeligado, você vai encontrar esse GitHub dele, e você descendo você vai ter um pouco de explicações. Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente pode entender um pouco como o modeligado vai funcionar. Então a classe, aqui os atributos, o construtor, os métodos. Então daqui a gente já dá para entender o que a gente vai colocar no nosso diagrama de classe. A gente vai colocar o nome da classe, a gente vai colocar os atributos daquela classe, se é privado ou público, os construtores, os métodos e também os parâmetros que estão dentro desses construtores e métodos. O que não é necessário colocar em um diagrama de classe? A implementação daqueles métodos ou implementação do construtor. Por quê? Porque ele é mais exatamente para pré-visualizar o sistema que você quer construir. Você não vai construir o código dentro do modeligado, você vai construir um gráfico. Basicamente, você vai construir um gráfico. E além disso, você também tem que ter claro os retornos dos seus métodos e os tipos dos seus atributos. Continuando. Dentro da disciplina de Programação 2 e Laboratório de Programação 2, você vai poder fazer uso desse diagrama de classes, tanto para você planejar os seus laboratórios, porque você vai ter uma descrição ali de um sistema e você vai precisar pensar como é que eu vou fazer aquele sistema. Nem sempre você vai ter um sistema todo mastigadinho e nem sempre você vai ter um código para seguir, para começar a seguir, né? Assim como você vai ter descrições para que você comece a pensar em um sistema, comece a pensar quais são as classes que fazem parte daquele sistema, quais são os atributos que cada classe tem, quais são os métodos que elas têm, os construtores que elas têm e como cada classe se relaciona com a outra dentro daquele sistema. Passando agora para o exemplo que a gente vai usar hoje. Esse aqui é o modeligado. Como vocês viram aqui, a classe normalmente ela é dividida por esses 3 tracinhos. Então, primeiro a gente vai ter o nome da classe. Aqui a gente vai colocar se ele tem alguma associação com outra classe. Depois dos primeiros tracinhos, a gente vai ter os atributos. E depois dos outros tracinhos, a gente vai ter os construtores e os métodos. E aí, se você tiver mais de uma classe, a sua próxima classe vai ficar abaixo desses últimos 3 tracinhos. E vamos começar. O que a gente vai usar de exemplo é um sistema de processo de imagem. Esse sistema de processo de imagem ele vai permitir que você crie imagens e também que guarde essas imagens em uma galeria. Esse sistema ele permite que você crie quantas imagens você quiser. Para criar uma imagem é necessário você dar o tamanho da mesma composto pelo número que ela vai ter de linhas e colunas, ou seja, vertical e horizontal, disponível para preencher. E após criar a imagem, você vai ter uma tela em branco, né, qual você pode pintar. E aí você vai dar o número de linha e coluna, onde você vai pintar com uma string X. Para visualizar melhor o desenho, após criar essa imagem e pintar, a gente deve pedir para o sistema desenhar e receber a visualização de como ela é. Então, só por esse começo de descrição, a gente já pode entender que a imagem, para ela ser criada, ela tem que receber
um número de linhas e colunas. Depois que ela criar, a gente pode interagir com essa imagem pintando-a e desenhando-a, certo? Então, a gente tem a criação da imagem, a pintura da imagem e o desenho da imagem. Já a galeria é onde a gente pode guardar fotos. Cada imagem que a gente cria pode ser considerada uma foto. Quando a gente cria a galeria, a gente diz que qual é a quantidade de fotos que ela vai ter. Beleza, então a gente já sabe que a gente vai ter uma galeria e a gente vai ter imagens. Dentro daquela galeria, a gente vai ter imagens. De alguma forma, a nossa galeria e as imagens vão estar relacionadas. Depois que a gente cria a galeria, a gente pode adicionar quantas imagens a gente vai querer naquela galeria. Digamos que eu já criei 2 imagens e a minha galeria vai receber só 4 fotos. Aí eu vou lá, adiciono uma imagem, depois eu adiciono a outra imagem. Então, esse sistema ele vai ter na galeria o acesso à adição de fotos, que no caso vão ser as adições das imagens. A gente vai ter como acessar o total de fotos que já foram adicionadas. Então, nesse caso, foram 2, né? O limite de fotos daquela galeria, ou seja, se eu disse quando eu criei a galeria que a quantidade de fotos que ela vai ter são 4, então o limite de fotos dela vai ser 4. E também uma forma de recuperar a visualização de uma imagem que a gente guardou dentro daquela galeria. E aí, a imagem, para a gente ver ela, como é que a gente visualiza? Através do desenho. Então, basicamente, a gente vai ter alguma relação entre esses 2 métodos, a recuperação da imagem e o desenho da imagem, certo? Agora, tentar criar o nosso diagrama com base nessa descrição que a gente leu e entendeu. A gente vai ter que levar em consideração os atributos, quais são as classes que esse sistema tem, quais são os atributos que essas classes têm, quais são os métodos construtores, etc. A visibilidade desses atributos e métodos. Para entender a visibilidade de atributo, é sempre bom a gente entender como as classes se relacionam, tanto de atributo quanto de método também. O que eu vou precisar expor para outras classes, o que é que eu não vou precisar expor. Então, vamos começar. O nome do meu sistema é processo imagem. E é nesse processo imagem que eu vou ter o meu main. Por enquanto, o main ele não vai ter atributos, métodos, construtor, nada. Então, a gente pode deixar essa partezinha aqui vazia. E aí, de acordo com a descrição, eu entendi que uma das minhas classes, uma classe do sistema, vai ser a classe imagem. Vou colocar aqui a classe imagem. A minha classe imagem de atributos, eu já sei o que ela vai ter? Depende. Eu entendi que para criar uma imagem eu preciso dar um número de linhas e colunas, ou seja, eu preciso dar 2 números. Eu preciso dar 2 inteiros. Beleza, já sei que eu vou ter 2 inteiros no meu construtor. Para facilitar, você pode começar pensando nos seus construtores e nos seus métodos, e depois dali você vai tirar qual vai ser o atributo daquela classe. Tá, então vamos lá. Eu já sei que ele vai ter um construtor. Os construtores, para que você possa chamar aquele construtor dentro de um main, ele precisa ser público. Então, para representar um construtor público, a gente usa o mais. Eu vou ter aqui uma imagem, onde eu sei que um número x de linhas vai ser um número inteiro e o número y de colunas vai ser outro número inteiro. Beleza. O construtor não vai ter retorno, então não preciso colocar aqui qual seria um retorno desse construtor. Tá, criei minha imagem, tem um construtor para minha imagem. Agora eu volto aqui na minha descrição e eu vejo quais são as outras coisas que eu posso fazer dentro dessa classe. Eu posso pintar a minha imagem, e aí esse método pintar, ou seja, imagem vai pintar,
dando o número de linha e coluna, será pintada uma string. Beleza. Para chamar a mesma coisa, para chamar esse método no main, eu preciso que ele seja público. Então, mais de novo, e aqui a gente vai colocar a primeira letra minúscula, lembrando da convenção. E aí vai colocar aqui quais são os parâmetros que esse método recebe. Linha, coluna, mesma coisa. X, int, y, int. E aí, esse meu método de pintar, ele vai retornar alguma coisa? Não, ele só vai chegar lá na minha imagem e vai pintar. Então, o retorno dele é void. Beleza. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem dizendo que ele pode pintar. Pintar já foi. E ele pode também desenhar. Para visualizar a imagem, a gente vai precisar desenhar depois que ela for pintada. Então, a gente vai ter um método desenho. Esse método desenho vai receber alguma coisa? De acordo com a descrição, não. Eu só preciso chamar e ela vai me dar, o sistema vai imprimir uma string, uma representação daquela imagem. Então, se ele vai retornar uma representação daquela imagem, e a imagem é composta por strings, então o meu retorno aqui vai ser string. Lembrando que tanto o construtor quanto os métodos vão ter a visibilidade pública exatamente porque eles vão precisar ser chamados em um main. Para ser chamado em um main, eles têm que dar acesso para esse main e também para outras classes. Beleza. Visto isso, eu consigo saber qual vai ser o meu atributo? Eu tenho aqui no construtor e no método pinta xint e yint. Esses vão ser meus atributos? Não necessariamente. Esses são parâmetros que o seu construtor e o seu método estão recebendo. Mas aí, o que você pode pensar? Se você está recebendo, quando vai criar uma imagem, um número de linha e um número de colunas, você pode armazenar isso dentro de um array de string de 2 dimensões. Então, aqui eu vou ter um array chamado imagens, que vai ser do tipo string, e ele vai ter 2 dimensões. Beleza. Agora a gente vai para a próxima classe, que no caso é a classe galeria. Tá, eu entendi mais ou menos como é que eu faço o diagrama, mas eu sei que a galeria, as imagens, elas vão ter alguma relação. Qual vai ser esse tipo de relação? Existe o tipo de relação de associação e o tipo de relação de composição. Após a gente escrever a classe galeria, a gente vai poder definir qual é esse tipo de associação, de ligação entre as duas classes. Beleza, vou voltar aqui. Minha próxima classe é a classe galeria. Mesma coisa, 3 linhas. Ok. Também ainda não sei qual vai ser o atributo da minha classe galeria. Uma coisa que eu esqueci de falar. Esse atributo aqui, ele foi, a visibilidade dele eu coloquei como privada. Por quê? Porque esse atributo ele só vai ser manipulado dentro da própria classe imagem. Então, eu não preciso dar acesso dele a classes externas. Eu posso dar do meu construtor para criar uma imagem e dos meus métodos para manipular aquela imagem, mas não da imagem em si, do atributo imagem em si. Beleza, vamos para a galeria. Tá, vou começar pelo construtor novamente. Aqui a gente tem na descrição que a galeria a gente pode guardar fotos. Então a gente já sabe que a gente vai receber alguma coisa na galeria. A gente tem que, ao criar a galeria, a gente diz a quantidade de fotos que ela vai ter. Ou seja,
O meu construtor recebe um número de fotos. Então, vamos botar aqui. Mesma coisa, o construtor vai ser público para que ele possa ser acessado e a galeria criada. Então, eu vou ter aqui a quantidade de fotos. A quantidade de fotos é um inteiro. Eu não posso ter meia foto, né? Um inteiro. E tá feito o nosso construtor. Agora vamos pensar quais são os métodos que essa classe tem. A gente tem aqui na descrição que a galeria, o sistema tem acesso à adição de fotos, total de fotos já adicionadas, o limite de fotos e a recuperação de uma imagem. Então, dá para ver aí que são 4 métodos. Vamos começar. Aqui, o primeiro método é a adição de fotos. Então, vou colocar aqui meu método adiciona. E para ele adicionar a foto, ele vai precisar me dizer aonde é que eu adiciono a foto, em que local da galeria que eu adiciono a foto e qual vai ser aquela foto. Então, eu tenho a posição da foto, que vai ser um inteiro, e eu vou ter a foto, que vai ser uma imagem. Esse método, ele não vai ter nenhum retorno, ele só vai lá na galeria, pega a imagem, guarda e pronto. Então, ele vai ser um método void. Vamos para o próximo. Ele dá acesso ao total de fotos já adicionadas. Para saber o total de fotos já adicionadas, eu só preciso chamar o método que me diz o total de fotos. Então, eu vou colocar aqui total de fotos. Ele vai receber alguma coisa? Não, porque você já está chamando dentro da própria galeria. Então, você vai colocar aqui o total de fotos como o que você recebe quando você cria a galeria é um inteiro. E você vai colocar fotos ou não na galeria. Então, mesmo que fosse 0 o número de fotos dentro da galeria naquele momento que você chamasse o método, é um inteiro também. Então, eu vou colocar aqui retorno int. Tá. Próximo método. A gente tem aqui o limite de fotos. Eu quero saber o limite de fotos naquela galeria. Eu só preciso perguntar à galeria. Então, eu vou colocar aqui limite da galeria. Mesma coisa, também vai ser inteiro. Tá. E a recuperação de imagens. Como é que eu vou fazer? Tá, beleza. Eu sei que na minha imagem eu tenho esse método aqui, desenho, que retorna uma string, uma representação, e me mostra como é que a minha imagem está após criada e pintada. E aí eu peguei essa imagem, depois que eu criei, pintei, peguei ela e guardei dentro da galeria. E aí eu vou aqui na minha galeria e eu tenho um método de recuperar essa imagem. Então ele recupera, certo? Para recuperar a imagem eu tenho que saber em que lugar na minha galeria está essa imagem. Ou seja, qual é o número dessa imagem dentro da minha galeria. Então eu preciso dar um parâmetro para esse meu método. Esse parâmetro vai ser um inteiro. E aí, o que é que esse método retorna? Ele está me dizendo aqui que ele recupera a visualização de uma imagem ali guardada. Então, se ele recuperar a visualização de uma imagem ali guardada, ele vai retornar a imagem, certo? Então, aqui, o nosso retorno vai ser imagem. Beleza. Entendi daí que existe realmente uma relação entre a minha galeria e a minha imagem. Mas antes da gente falar da relação, vamos falar do atributo da galeria. Tá, eu entendi que quando eu adiciono uma foto na galeria, uma imagem na galeria, eu estou dando uma posição. Normalmente quando a gente dá uma posição, a gente vai... E tem várias coisas, várias da mesma coisa. Para guardar, a gente pode usar o que? Um array. Então,
eu decidi que eu vou criar um array imagens e vou guardar várias imagens aqui, as quais vão poder ser acessadas através do número, que no caso são os índices, né? Eu vou poder manipular essa galeria da melhor forma através desse array. Aí beleza, tá. A gente tem basicamente um diagrama completo já desse sistema. O que é que falta só? Entender a associação e como é que a relação e como é que ela entra dentro desse sistema. A relação entre a galeria ela existe. A imagem ela existe sem a galeria? Existe. A galeria existe sem a imagem? Não. Ou existe? Existe, porque você pode ter uma galeria de 0 imagens, certo? Então, beleza. Nenhuma depende da outra para existir. Então, nesse caso aqui, a gente não vai ter uma relação de composição, né? Onde uma compõe a outra. Nem a galeria vai compor a imagem, nem a imagem vai compor a galeria. A galeria pode existir sem nenhuma imagem. E a imagem pode existir independente se existir uma galeria para guardá-la. Então, qual é a relação que entraria aqui? Seria a relação de associação, né? Uma relação onde a minha galeria se associa à minha imagem. Eu vou guardar imagens dentro dessa minha galeria e elas vão estar relacionadas de alguma forma, só que uma não vai compor a outra. Então, aqui, esse espaço entre o nome da classe e esses primeiros tracinhos a gente vai usar para definir essa relação, que no caso aqui vai ser association, imagem. E aí vocês vão perceber que o nosso gráfico, ele vai criar essa associação aqui, já deixando claro para que você entenda que essas duas classes elas estão relacionadas. Claro que mais na frente a gente vai ter coisas um pouco mais complicadas, a gente vai ter que lidar com repositórios, com controllers, mas você tendo uma ideia, você lendo sua descrição e você já começando a ter uma ideia de como vai ser cada classe e depois relacionando elas, você consegue construir um código melhor. Então, por enquanto é isso, espero que vocês tenham conseguido entender. Parece complicado, mas na verdade não é. É muito bom para você poder planejar o seu código, para você não começar a chegar lá, abrir seu Eclipse e começar do nada. E você pode inclusive baixar um código através do próprio modeligado, do que você criou no seu modeligado. Enfim, é isso. Qualquer dúvida, podem falar.